Você já se perguntou como seguir em frente quando o amor termina, mas a saudade ainda insiste em ficar? Como continuar vivendo quando o coração parece ter parado no tempo, revivendo cenas que já não voltam mais? E o que fazer quando, mesmo sabendo que acabou, ainda existe uma parte de você que espera que a porta se abra outra vez? O fim de um relacionamento tem o poder de desorganizar tudo. A rotina, os planos e até a forma como você se enxerga. De repente, o silêncio da casa parece gritar o nome de quem foi embora. As risadas antigas viram lembranças que doem e cada objeto carrega uma história que você gostaria de esquecer, mas não consegue. É um tipo de luto que ninguém ensina a viver. O luto de quem perde alguém que ainda está vivo, só que longe. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe. O recomeço não acontece quando a dor desaparece. Ele começa quando você para de fugir dela. Quando decide encarar o espelho e dizer a si mesmo, eu ainda estou aqui, porque mesmo que o amor tenha acabado, a vida não acabou com ele. O que você sente agora não é o fim. É o intervalo entre quem você era e quem está prestes a se tornar. Recomeçar não é apagar o passado. É aprender a caminhar com ele de um jeito novo. É trocar o "por que aconteceu comigo" por "o que isso está tentando me ensinar". É entender que se reconstruir não é sobre esquecer alguém, é sobre se lembrar de quem você é. Você não precisa fingir força o tempo todo. Precisa apenas de coragem para dar o primeiro passo, mesmo tremendo. Neste vídeo, você vai descobrir o que fazer com o que sobrou, a dor, o vazio, a esperança, e transformar tudo isso em ponto de partida. Eu vou te mostrar como reconstruir sua vida de dentro para fora, sem depender de quem já não faz mais parte do seu caminho. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, curta, inscreva-se e compartilhe, porque o seu recomeço pode inspirar o de alguém. Quando tudo desaba. O fim de um relacionamento raramente acontece de repente. Antes da última conversa, houve silêncios. Antes do adeus, existiram tentativas, mas chega um momento em que o coração entende o que a mente insiste em negar. Acabou. E é nesse instante que o mundo parece perder o equilíbrio. A cama fica grande demais, a rotina perde o sentido e o futuro, que antes tinha 2 nomes, agora soa vazio. Nos primeiros dias, tudo gira em torno da ausência. Você acorda esperando uma mensagem que não vem, pega o celular por impulso, relembra as últimas palavras, tentando encontrar nelas um sinal de esperança. E é aí que começa o ciclo mais cruel, o de reviver o que já terminou. A mente tenta achar um motivo, uma brecha, um erro que possa ser consertado. Só que o amor, quando se quebra, nem sempre tem conserto, e tentar remendar o que se foi pode te ferir ainda mais. É natural querer entender o que deu errado. A gente quer respostas. Quer saber se podia ter feito diferente, se ainda haveria chance. Mas é nesse ponto que muitos se perdem, porque continuam buscando no outro o fechamento que só o tempo pode trazer. Você precisa aceitar que talvez nunca vá ouvir o pedido de desculpas que esperava, nem ter a conversa que gostaria. E tudo bem. O fechamento não vem de fora. Vem do instante em que você escolhe parar de se machucar com o que não pode mudar. Há uma ilusão muito comum depois de um término. Acreditar que insistir é prova de amor. Que se você tentar mais uma vez, se mostrar mais uma vez o quanto se importa, as coisas podem voltar a ser como antes. Mas o amor verdadeiro não sobrevive à força. Ele precisa de reciprocidade, de vontade dos dois. Quando só um continua tentando, o amor deixa de ser ponte e vira prisão. Recomeçar começa aqui, no momento em que você aceita que seguir insistindo é se ferir um pouco mais a cada dia. Há um instante silencioso,
quase imperceptível, em que o coração se cansa de lutar. E por mais doloroso que pareça, é ali que nasce o primeiro sinal de libertação. Porque quando você entende que o amor não se mede por quanto você suporta, mas por quanto você se respeita, o recomeço já começou, mesmo que ainda doa. O silêncio entre o fim e o recomeço. Depois que tudo termina, o que mais assusta não é a solidão, é o silêncio. Aquela ausência de ruído que antes era preenchida por conversas, risadas e planos. De repente, o som do celular parado se torna um lembrete constante de que o outro não está mais ali. E esse silêncio pesa, porque obriga você a encarar o que vinha tentando evitar, a si mesmo. Nos primeiros dias, o instinto é fugir. Você tenta preencher o vazio com qualquer coisa, trabalho, distrações, pessoas novas. Mas nenhuma dessas fugas dura muito. Quando o barulho acaba, o que sobra é o eco da saudade. E é aí que começa o verdadeiro processo de cura, aquele que não tem atalhos nem remédios rápidos. Porque o silêncio, por mais incômodo que pareça, é o que te obriga a ouvir o que o coração vem tentando dizer há tempos. Esse é o momento em que muita gente confunde solidão com abandono. Mas há uma diferença profunda entre estar só e ser esquecido. Estar só é um espaço de reencontro, é quando a vida te convida a reconstruir sua base. Você se acostumou a se definir pelo nós e agora precisa redescobrir o eu. E isso assusta, porque a solidão revela verdades que o amor escondia. Ela mostra dependências que você ignorava, medos que você empurrava e sonhos que deixou de lado para caber no outro. Ficar em silêncio não é desistir, é começar a se ouvir. É ali que você percebe que o vazio não veio para te punir, mas para limpar o caminho. O silêncio tem o poder de curar o que o barulho não deixa cicatrizar. Ele faz você enxergar com clareza o que estava confuso. Faz entender que a ausência de alguém não é um castigo, é uma pausa necessária para aprender a amar sem perder a si mesmo. Com o tempo, você começa a perceber pequenas mudanças. O que antes doía começa a apenas doer menos. Você já não acorda pensando no outro o tempo todo. Já não sente necessidade de explicar o que aconteceu. Aos poucos, o silêncio deixa de ser inimigo e passa a ser abrigo. Você começa a se ouvir com mais ternura, a respeitar seus limites, a descobrir novas versões de si mesmo. E é justamente nesse espaço silencioso que o recomeço começa a germinar. Não é visível, não é rápido, mas é real. Cada lágrima que cai limpa um pedaço da alma. Cada lembrança que você deixa ir abre espaço para algo novo entrar. E quando o silêncio finalmente se torna leve, é sinal de que o coração está aprendendo a bater no seu próprio ritmo outra vez. A queda do personagem antigo. Antes do fim, existia uma versão de você que fazia de tudo para manter o amor vivo. Aquela pessoa que aceitava migalhas, achando que eram sinais de esperança, que se moldava, se diminuía e se perdia só para não perder o outro. Mas quando o relacionamento acaba, essa versão começa a desmoronar. E por mais doloroso que pareça, é exatamente isso que precisa acontecer. Durante muito tempo, você acreditou que amar era sinônimo de suportar, que abrir mão dos seus limites era prova de maturidade, que se o outro estivesse feliz, então estava tudo bem. Mas agora, sem ninguém para agradar, você começa a perceber o quanto se afastou de si mesmo. As roupas que deixou de usar, as coisas que deixou de dizer, os planos que adiou, tudo isso era parte de uma tentativa desesperada de ser suficiente para alguém que talvez nunca estivesse pronto para te enxergar por completo. É nesse momento que vem o colapso interno. Você sente que perdeu quem amava, mas também sente que perdeu quem era. E é exatamente aí que nasce a verdade mais libertadora.
O fim não destruiu você, apenas desfez uma versão que já não cabia mais. A queda do personagem antigo é o início da reconstrução do seu eu mais autêntico, aquele que não precisa de aprovação para existir, que não se mede pelo amor que recebe, mas pelo respeito que oferece a si mesmo. Claro, isso não acontece de um dia para o outro. Nos primeiros momentos, o instinto é tentar se agarrar à velha identidade, voltar a quem você era antes de amar. Mas não dá. Porque o amor, mesmo quando termina, deixa marcas. E não há como voltar a ser o mesmo depois de ter sentido tudo o que sentiu. O que você pode e deve é permitir que essas marcas virem aprendizado, que o que doeu se transforme em sabedoria e o que faltou se torne limite. Muita gente tenta escapar dessa fase, se jogando em outro relacionamento, acreditando que alguém novo vai preencher o espaço vazio. Mas esse é um dos maiores enganos. Procurar o amor como anestesia só prolonga a ferida. O verdadeiro recomeço acontece quando você aprende a ficar consigo mesmo sem fugir, quando o silêncio deixa de ser solidão e passa a ser encontro. Aceitar o fim é, na verdade, aceitar a sua própria evolução. É entender que o amor que te fez cair também te ensinou a levantar. O personagem antigo cai para que o verdadeiro possa nascer. E quando isso acontece, algo muda dentro de você. Um novo olhar, mais calmo, mais inteiro. Você para de correr atrás de quem foi e começa a caminhar em direção a quem está se tornando. Quando a dor se transforma em luz. Chega um momento em que a dor cansa. Não porque ela desapareceu, mas porque o corpo e a alma não conseguem mais sustentar o mesmo peso. E é justamente nesse ponto que algo começa a mudar, silenciosamente, quase sem perceber. Você acorda um dia e percebe que respirou fundo antes de lembrar do passado. E por um breve instante, sentiu paz. É assim que a dor começa a se transformar em luz, devagar, mas com propósito. A dor, quando compreendida, vira professora. Ela ensina o que a felicidade não tem paciência para explicar. Mostra o quanto você se negligenciou, o quanto se doou sem medida, o quanto esperou do outro o que só podia vir de dentro. É nesse confronto com a própria história que nasce a sabedoria. Você entende que o amor não foi um erro, foi um espelho. Refletiu o que você precisava enxergar sobre si mesmo. E é curioso como a vida trabalha. Aquilo que te quebrou também te revela. O que você chamava de perda começa a se mostrar como libertação. O que parecia castigo se transforma em clareza. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser sinal de crescimento. Porque se está doendo, é sinal de que você está mudando. Só o que é vivo sente dor. Só quem ainda tem esperança sente falta. E só quem tem coragem enfrenta o processo de se curar sem se esconder. A transformação acontece no silêncio, nas pequenas vitórias que ninguém vê. Na primeira vez que você passa por um lugar e o coração não aperta. No dia em que ouve o nome do outro e apenas respira. No instante em que percebe que pode sorrir sem culpa. Essas são as provas discretas de que o sofrimento está virando força. Mas há um ponto essencial. A dor só se transforma quando você para de lutar contra ela. Enquanto você tenta entender, justificar ou apagar o que aconteceu, continua preso no mesmo ciclo. A libertação vem quando você permite que a ferida exista sem tentar disfarçar. Quando entende que não precisa estar bem o tempo todo, apenas presente, porque a presença é o que cura. Com o tempo, a luz começa a entrar pelas rachaduras. As mesmas que antes te faziam sentir frágil, agora se tornam passagem de amor próprio. E o que antes parecia escuridão, agora é apenas um novo começo disfarçado. A dor te faz cair, mas também te ensina a levantar com mais consciência.
E sem perceber, você se torna alguém que entende que a cura não é o fim da dor, é a transformação dela em sabedoria. Como recomeçar de verdade? Recomeçar não é esquecer o que aconteceu, é aprender a caminhar com o que ficou. Muita gente confunde recomeço com apagar o passado, mas a verdade é que nada se apaga. O que dói não desaparece. O que muda é o significado que você dá para essa dor. Recomeçar é transformar o que te feriu em combustível para crescer. É olhar para trás, sem querer voltar, entendendo que cada passo errado também te trouxe até aqui. O primeiro passo para recomeçar de verdade é parar de buscar respostas onde não há mais diálogo. Quando o outro foi embora, levou com ele a própria versão da história. E ficar tentando entender o que não depende mais de você é permanecer preso ao que acabou. Recomeçar é aceitar que algumas perguntas nunca terão resposta e que isso não significa fracasso, significa liberdade, porque nem toda história precisa de um ponto final para ser encerrada. Às vezes, basta virar a página. Depois vem o segundo passo: cuidar de si. Parece simples, mas é o mais difícil. Quando você passa muito tempo tentando salvar um relacionamento, esquece de salvar a si mesmo. Recomeçar é resgatar o que ficou pelo caminho. Seus hobbies, sua fé, sua energia, seus amigos, sua própria voz. É voltar a fazer o que te traz leveza, mesmo que no início nada pareça ter graça. É entender que o amor próprio não é uma fase de autocuidado estético, mas um processo de reconstrução emocional. E o terceiro passo é perdoar. Não apenas quem te magoou, mas também você. Perdoar por ter insistido, por ter acreditado demais, por ter se esquecido no meio do caminho. O perdão não é um presente para o outro, é uma libertação para você. É o que te permite seguir em frente sem carregar o peso do arrependimento. É o momento em que o coração se abre de novo, não para reviver o que passou, mas para acreditar que o amor ainda existe e que você merece encontrá-lo de um jeito mais maduro e verdadeiro. Recomeçar de verdade é quando você entende que não precisa ser quem era antes, porque quem você era antes amava de um jeito que não sabia se proteger. Agora você aprendeu. Aprendeu a dizer não, aprendeu a se ouvir, aprendeu a não se contentar com metades. E é aí que o novo começa. Não quando alguém chega, mas quando você volta a ser inteiro. Então, se hoje ainda dói, não se culpe. A dor é o último elo que te liga ao que passou. E quando ela finalmente se soltar, você vai perceber que o recomeço não é um destino, é uma escolha diária. Uma decisão de se levantar todas as vezes que a saudade tentar te puxar de volta. E toda vez que fizer isso, estará reconstruindo não apenas a sua vida, mas a sua fé em si mesmo. Renascimento. Um dia, tudo que hoje pesa vai apenas fazer parte da sua história. Você vai lembrar e, em vez de dor, vai sentir gratidão. Gratidão por ter sobrevivido a algo que achou que não suportaria. Gratidão por ter aprendido a se bastar quando ninguém ficou. Porque o renascimento começa quando você percebe que não precisa mais ser salvo. Você aprendeu a se salvar. Recomeçar não é sobre reconstruir o que foi destruído, é sobre construir algo novo com o que sobrou. É sobre olhar para dentro e perceber que o amor que buscava no outro sempre esteve em você. O amor que cuida, que escuta, que perdoa. Quando o coração aprende isso, ele deixa de implorar por migalhas e passa a esperar reciprocidade. O que antes era carência, vira consciência. O que antes era falta, vira força. E aos poucos, a vida começa a se reorganizar. Os dias voltam a ter cor. As músicas param de doer. O espelho que antes mostrava alguém quebrado, agora reflete alguém inteiro. Não porque não há mais feridas, mas porque elas se transformaram em cicatrizes que contam uma história de superação.
você percebe que o amor verdadeiro não é o que te completa, é o que te desperta. E que nada nem ninguém pode tirar de você o que aprendeu a sentir por si mesmo. O renascimento vem no momento em que você entende que não precisa provar nada para ninguém. Que ser feliz sozinho não é um castigo, é um privilégio. Que não existe pressa para amar de novo, porque quem aprendeu a viver em paz com o próprio silêncio nunca mais se contenta com barulho. É nessa calma, nessa leveza, que o novo amor vai te encontrar. Não porque você precisa dele, mas porque agora você está pronto para escolher e não para se apegar. Se você chegou até aqui, é porque no fundo, algo em você já começou a recomeçar. Respira fundo, olha para tudo o que superou e repete em silêncio: eu não perdi, eu me encontrei. Porque quando o coração entende que o amor começa de dentro para fora, o recomeço deixa de ser promessa e vira realidade. Se esse vídeo falou com você, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essas palavras. Às vezes, um simples gesto como esse é o que ajuda outra pessoa a encontrar força para seguir em frente.